Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Terça-feira, 12 de março, mais um tema da lição da Escola Sabatina, estudando o livro de Salmos. Sião, lar de todas as nações. Salmo 87, verso 1 e 2 está escrito: Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor Jeová ama as portas de Sião, mais do que as habitações de Jacó. O Salmo 87 é um hino que celebra Sião como uma cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O fundamento do templo está no Monte Sião. No fim dos tempos, Sião se elevará acima de todos os montes, indicando a supremacia do Senhor sobre o mundo. O Salmo 87 refere-se também a Sião como montes para destacar sua majestade. Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó, expressando a superioridade de Sião sobre todos os lugares em Israel que foram especiais de reunião, foram locais especiais de reunião do povo de Deus no passado, como Siló e Betel. Portanto, o Salmo afirma que a verdadeira adoração a Deus está em seu lugar escolhido e no modo prescrito por ele. Obviamente que isso era parte do Antigo Testamento, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Senhor. Aquilo tudo fazia parte do plano da salvação. Contudo, a glória de Sião ela atrai todas as nações para Deus e assim as fronteiras do seu reino se estendem para incluir o mundo inteiro. Sião, como já foi dito anteriormente, acho que na semana passada, ele é uma alusão também ao povo de Deus e ele é também retratado de forma na Bíblia, de forma espiritual. Aqui, por exemplo, no verso 6 e 7, o Senhor Jeová, ao registrar os povos, dirá: Este nasceu lá. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão: Todas as minhas fontes são em ti. Aqui mostra que Deus não trata as outras nações como cidadãos de segundo nível, mesmo que Sião seja retratada como um local de nascimento espiritual de todos os povos que aceitam o Senhor como Salvador. Todos os povos que aceitam o Senhor como Salvador. Antigamente, na história do povo de Israel, o registro dos indivíduos era feito de acordo com o seu local de nascimento. E 3 vezes o Salmo aqui afirma que as nações nascem em Sião. Significa que o Senhor lhes dá uma nova identidade e lhes concede todos os privilégios dos legítimos filhos de Sião. O Salmo 87 aponta para a salvação de judeus e gentios e para a união deles na igreja por meio da redenção em Cristo. Como está escrito em Romanos 3, verso 22, Romanos 10, verso 12, Gálatas 3, verso 28 e 29. Não há gentio, nem grego, nem judeu, mas todos são um. Nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Também Colossenses 3, verso 11 fala dessa união. Interessante também que Deus é retratado como um monte, como uma rocha santa. Lá em Daniel 2, verso 34, diz que uma pedra lançada, e aí como enche toda a terra, como uma montanha, se torna uma montanha que enche toda a terra. E também da parábola de Jesus sobre o reino que cresce e se torna enorme árvore que abriga as aves do céu. Ou seja, todos os povos virão a Sião, como o Senhor também profere lá em Isaías: Assim como criarei novos céus, nova terra, toda a carne virá perante mim a adorar-me, diz o Senhor Jeová. Sião, portanto, ele adota todos os povos que se cumprem na grande comissão da igreja para pregar o evangelho e as 3 mensagens angélicas às nações. Lembrando que a igreja foi formada por judeus, começou por judeus, e toda esta bagunça que a gente vê hoje no meio da igreja, no meio desse povo gospel, nada tem a ver com os apóstolos, muito menos com Jesus, mas foi invencionice e imaginação dos gentios, Nós, brasileiros, os católicos, quando se apossaram da igreja, principalmente no 4º século, e aí veio
a bagunça, né? Colocar santos como intercessores, colocar o domingo no lugar do sábado, e essa Babilônia que a gente vê por aí, essa falsa adoração e tudo que é tipo de falso profeta que a gente vê por aí hoje. Por isso devemos nos voltar para a Bíblia Sagrada e compreendemos de fato o que está escrito literalmente e o que está escrito de forma simbólica ou de forma espiritual. A salvação é para todos, e todos aqueles que se achegam a Deus